Bom, pessoal, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Gleide Fagundes. Hoje é dia 16 de janeiro de 2021. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Tem um vídeo aqui que eu não vou passar para vocês, gente, porque o vídeo tem 20 minutos, tá? Mas é bem interessante esta matéria. Olha só isso aqui, presta atenção. Governador do Amazonas exime Bolsonaro de culpa e frustra os planos da mídia do ódio, esquerda e isentões. E aí tem aqui o vídeo para você conferir e assistir. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou dislike, né? Na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária para quem quiser ajudar o canal e dar uma forcinha pra gente, tá bom? Lembrando que amanhã, domingão, é nóis, às 21 horas, amanhã dia 17, a nossa live política, hein? Vamos lá, gente, quem entrevistou o Wilson Lima foi, adivinha, nada mais, nada menos do que Sherazade. Pois é, agora o interessante, gente, é que é o seguinte, você pode prestar atenção assistindo a matéria, você vai ver que ela tenta criar, ela toma umas 3 safanadas assim diretamente ali na matéria. Porque assim, ela não só toma safanada, como tenta às vezes até criar um clima. Por exemplo, no começo da matéria, ela fala sobre a questão do lockdown. Depois, e faz a pergunta, né? Fala na questão do lockdown, que o governador queria o lockdown, E aí o governador fala que não houve em nenhum momento, né, intenção de colocar o lockdown. Ele deixa bem claro isso. Primeiro ela coloca como se ele tivesse feito, ele vai lá e desfaz. Depois ela volta com a pergunta, e aí, não, mas quando o senhor no estado da... Aí enrola, tenta criar uma palavra para substituir o lockdown e não consegue, aí quis colocar o lockdown. O cara tinha acabado de falar que em nenhum momento o estado fez ou pensou em fazer. E aí, enfim, aí vamos lá. Mas você vai perceber que vai ter muito dessas coisinhas aí, dela tentar, né? Mas não funcionou muito bem não. O governador do Amazonas, Wilson Lima, PSC, negou que o estado não tivesse se preparado em tudo que era possível para garantir o atendimento a doentes pela Covid-19, o que não é verdade nessa questão. Lima disse que o governo Bolsonaro tem sido um grande... Aqui, deixa eu ver aqui, pronto, vamos lá. Só comentando aqui essa parte que ele disse que o governo tinha se preparado em tudo, gente, sumiram mais de 600 milhões de reais. Tá no portal da transparência isso. O governo federal mandou 800 e cacetada, o governo do Amazonas só contabilizou 200 e besteirinha. Ou seja, sumiram-se nessa brincadeira 600 milhões de reais, ninguém sabe para onde foi. Teve compras em adegas de vinho, um monte de coisa, o cara teve, né, a prisão decretada. Então, a prova, né, também, ontem tivemos a prisão, né, de um empresário que estava com 33 cilindros de oxigênio do sistema de saúde escondidos, uma carga que foi desviada, né? Enfim, sem contar que 80% dos hospitais de campanha foram desmontados, então o sistema não estava realmente preparado como ele tenta passar essa ideia. Mas vamos à parte que ele fala de Bolsonaro. Lima disse que o governo Bolsonaro tem sido um grande parceiro e apontou que o colapso na rede de saúde pública... Manolara, é um nome difícil aqui. Mano, o quê? Manolara, pera aí, gente, deixa eu tentar trazer... Manauara. Gente, fala 3 vezes bem rápido aí. Eita, piga. E eu tava perguntando como é que se chamava lá o negócio dos... Né? Porque, por exemplo, Alagoa, Alagoano, Igaci, Igaciense, Manaus era o quê? Manauense, não sei. Manauara, enfim, esse nome aqui, gente. Manaura aqui. Você tenta depois vocês verem aí e falar rápido 3 vezes. Hein? Manauara ocorreu pela postura. Vamos lá. Lima disse que o governo Bolsonaro tem sido um grande parceiro e apontou que o colapso na rede de saúde pública Manoara aconteceu pela postura da população e das empresas que deixaram de fornecer oxigênio para as unidades médicas localizadas em Manaus. Veja que ele põe a culpa na população, em parte. Ele isenta o governo Bolsonaro, mas ele põe a culpa no povo, né, pelos erros. A saúde pública no Amazonas vive uma grave crise com o aumento do número de infectados pelo coronavírus e a alta de mortes ocorre em decorrência da falta de cilindros de oxigênio suficientes para atender aos pacientes.
Não adianta somente fazer a sua parte se toda a sociedade não estiver envolvida nesse processo. Vai enxugar gelo. A gente vai estar o tempo todo abrindo leitos hospitalares e o tempo todos esses leitos vão estar sendo ocupados, afirmou o governador do Amazonas. E completou: veja o que aconteceu agora em relação às festas clandestinas. As pessoas ali na balada bebendo, usando às vezes o mesmo copo, aquele copo que passa de boca em boca, e aí essa pessoa acaba levando o vírus para a sua casa, argumentou o gestor estadual. Nessa questão aqui, em parte, ele tem razão, né? Assim, momento difícil, como a gente está passando, obviamente está fazendo festas clandestinas à torta e direita, não é legal. Não vamos fechar tudo, mas também não vamos esculhambar com o negócio. Tem que ter prevenção. O que não pode ter é esses lá. Mas veja que ele coloca mesmo assim a culpa na população. Ele não assume a responsabilidade, né? Ele não assume a questão aí da roubalheira, né? Enfim, e coloca a culpa não, né? Bom, continuando aqui, Wilson Lima disse que ingressou na justiça contra as empresas que fornecem oxigênio para os hospitais de Manaus, para que sejam responsabilizadas. A minha pergunta é, ele pagou esse pessoal direitinho, gente? Eu não sei, não posso dizer, né? O estado do Amazonas se preparou em tudo aquilo que era possível. Eu recebi comunicado de que faltaria oxigênio e, efetivamente, que as empresas não teriam condições de abastecer na quantidade que a gente necessitava durante a madrugada. Durante a madrugada. Deixa eu ver mais aqui. E disseram que dali 5 horas teria hospital sem abastecimento, informou. Lima também declarou que tem recebido todo o apoio do governo Bolsonaro. Recebemos do governo federal equipamentos como bombas e respiradores. Estamos sendo socorridos. Nesse momento, com a questão das mini-usinas que estão chegando aqui no estado do Amazonas e serão instaladas nos hospitais, elogiou. Pelo menos isso. O governo federal tem sido um grande parceiro do estado do Amazonas no combate à pandemia, defendeu ele. Sobre não ter adotado medidas restritivas de circulação antes da rede pública de saúde colapsar, o governador garantiu que tentou encontrar um equilíbrio. Bom, o equilíbrio foi o dinheiro ir para o bolso dele e o pessoal ficar sem. Todas as medidas de restrição que nós tomamos foram baseadas em orientações técnicas, levando em conta a dinâmica social do nosso povo. Quando a gente estabeleceu medidas mais restritivas, houve todo aquele movimento e as pessoas foram às ruas. O objetivo era evitar aglomerações e o efeito acabou sendo o contrário. Então a gente tentou encontrar um equilíbrio, um caminho de meio termo, para garantir a vida e também manter o mínimo de atividades em funcionamento. Todos os dias nós temos que tomar decisões difíceis, lamentou ele. O que nós estamos vivendo aqui no estado do Amazonas é uma infecção por uma nova variante que tem mutações que a gente ainda desconhece, mas que tem um poder muito grande de transmissibilidade. A gente não sabe com que gravidade e com que velocidade ela deve chegar ao restante do país. Acredita o governador que já sofreu 2 pedidos de impeachment e que é investigado pela Operação Sangria da Polícia Federal, que apura irregularidades no governo do Amazonas. E aí finaliza a matéria aqui, tá? Finaliza a matéria. Tem o vídeo aqui, gente, com a íntegra da matéria para quem quiser assistir, tá? Veja só, em parte aqui eles eximem, né, o governo Bolsonaro da culpa. Ele reconhece que o governo está trabalhando, está fazendo o papel dele. É bom, até porque, gente, fica meio até óbvio, né, demais, se ele tentasse culpar o presidente por isso, como outros governos, ficaria até meio ridículo, né? Porque o governo federal, o ano passado, Bolsonaro, né, chegou a oferecer, né, a estrutura do governo federal para poder auxiliar, né, ali na saúde. O Wilson Lima disse, não, a gente se vira por aqui, não tem problema, a gente não precisa do senhor não, por que a gente quer o senhor? A gente não precisa do senhor não. E aí simplesmente não aceitou a ajuda do governo federal, né? Até porque é aquele negócio que eu falei no outro vídeo para vocês, né? Fica difícil você roubar usando um sistema de alguém que não é corrupto, né? Ora, se o governo federal assume o sistema de saúde como era proposto,
né? Ia ficar difícil do Wilson Lima fazer as vendas das adegas, de vinho lá, com os negócios, enfim, né? Vocês viram, gente? 500, eu fiz o cálculo com vocês aqui, a empresa de saúde lá, que vendia os respiradores, já tinha um contrato com o governo, não precisava de intermediário. Mas o que aconteceu? Essa mesma empresa que poderia ter vendido direto para o governo, vendeu primeiro para uma adega de vinhos, essa adega de vinhos foi e vendeu para o governo o equipamento. Nesse interim teve um acréscimo de R$500 mil a mais na compra, né? Para vocês terem uma ideia. Foi um valor de 2 milhões e alguma coisa, né? E teve um acréscimo de R$500 mil. Foi o que eles lucraram com essa coisa que poderia ter ido direto e economizar muito mais do que isso. Mas tudo bem, né? Então várias situações demonstram, né, que a inaptidão do governador, né, levou o caos ao Estado. Tem 8 bilhões de reais que foram enviados esse ano passado agora para lá, coisa que o Amazonas nunca viu em toda a sua vida, o governo federal o fez. Desse dinheiro, 2 bilhões foram para Manaus. A pergunta é aonde foi parar esse dinheiro, que ninguém sabe, não dá para entender como é que uma cidade recebe 2 bilhões de reais e não tem oxigênio para combater a Covid-19. O Estado recebe 8 bilhões de reais e está numa situação precária dessa, né? E aí a gente entende porque você busca ali, teve pedidos de prisão, já teve 2 pedidos de impeachment, já teve pedido de prisão em agosto, gente. Em agosto do ano passado já teve pedido de impeachment contra. Então é complicado. Ele tenta eximir-se, joga a culpa para cima do povo, né? Agora, a única coisa que ele não consegue é fazer como os outros governadores, colocar a culpa no presidente, já que a ajuda do presidente antecipada, né, praticamente evidenciando o que talvez, exatamente o que aconteceu agora, né, o que talvez teria evitado esse caos, né, aí como ele não poderia, né, por conta dessa ajuda, teve que baixar a cabecinha e reconhecer publicamente, né, que Bolsonaro realmente ajudou. Agora assista, gente, a entrevista da Sherazade, que você vai ver o que é um típico jornalista que tenta guiar a matéria de acordo com a visão que ele quer que as pessoas tenham, e não de acordo com a visão real do fato. Porque logo no começo você já percebe isso, quando ela puxa esse negócio do lockdown, ele descarta a ideia do lockdown, ela volta com essa história, ela até se engasga, se enrola um pouquinho para tentar buscar uma palavra, para tentar puxar, e não consegue, aí puxa o lockdown de volta, como se ele tivesse o feito, sendo que ele acabou de dizer que não. Mas tá aí, Marina Silva ontem meteu o sapeco no presidente. Eu acho que ela não viu essa matéria aqui, gente. Mas o Antônio de Paula tratou de explicar o porquê que ela é chamada de tartaruguinha, né? Fui!